Olá, pessoal, espero que todos estejam bem. Bom, pessoal, quando você fala em sensoriamento remoto, você fala em obtenção de dados, né, de forma distante. Isso significa o quê? Isso significa que você não tem contato direto com o objeto. Aí, esse sensoriamento remoto ele pode ser usado aí tanto para medir quanto para monitorar, né, as características biológicas ou físicas e atividades humanas no nosso planeta. E aí você fala assim, nossa, professor, mas desde quando é possível isso? Será que já aí há milhares de anos o homem já consegue fazer isso ou esse sensoriamento remoto é algo mais recente? É isso que nós vamos ver agora. Primeira coisa, pessoal, que nós temos que lembrar é o seguinte. Você fala aqui sobre a evolução de sensores e satélites de sensoramento remoto. Então a gente vê aqui que o primeiro ele vai ser desenvolvido em 1858. Aqui vai ser o quê? Vai ser o balão. Né? Então você consegue uma imagem aérea, né, com o uso de um balão. Aí nós já temos já, né, no começo do século já o uso do avião, né, após a invenção da aeronave, você tem então o uso dela para quê? Para a realização então do mapeamento aéreo. Claro, pessoal, que isso no nível muito menor ainda, tá? Isso é só o começo. E aqui, gente, a partir da década de 1950, você já tem uma implementação aí de uma série de outros mecanismos para se realizar, então, esse sensoramento remoto, principalmente por meio de satélites. Tá aí. A gente tem que entender, né, por que começa a partir de 1950? Para a gente entender um pouco isso, a gente tem que voltar um pouquinho e falar um pouquinho sobre o que foi a Segunda Grande Guerra Mundial. É algo que vocês devem ter ouvido falar sobre isso no ensino fundamental. Não sei se o ano passado também, mas no passado foi daquele jeito, né? Mas vamos retomar, tá? De forma bem simples, a Segunda Grande Guerra foi o quê? Foi a tentativa, né, de Adolf Hitler, né, implementando o sistema nazista em dominar todo o continente europeu, e na verdade ele queria até também partir do continente asiático, chegando até Moscou, né, era a intenção dele, e então ele tinha uma política expansionista, expandir, né, dominar todo o continente europeu. Teve também o auxílio, né, do Benito Mussolini, da Itália, né, regime fascista, e também, né, o apoio do Japão. O imperador japonês também aí se aliando a Adolf Hitler e formando os países do eixo. Tá. Quantos países do eixo quem estava? A linha de frente. Grande parte dos países afetados no continente europeu. Né? A União Soviética, que também foi afetada nesse conflito, e os Estados Unidos. A participação dos Estados Unidos ela começa a ser mais direta, né, após o ataque do Japão, né, a base de Pearl Harbor, próximo ao Havaí, e aí começa, né, os Estados Unidos aí, de fato, a entrar, né, a ter um interesse maior aí em relação à Segunda Guerra. Claro que nessa época os Estados Unidos não era a potência que é hoje. Ela vai, na verdade, construindo isso durante a Segunda Guerra. Os americanos adotavam o sistema capitalista e a União Soviética adotava o sistema socialista. Então, assim, os sistemas eram antagônicos.
eles tinham uma relação de distanciamento. Como havia um inimigo maior, então se uniram contra esse inimigo. É que é assim que o negócio funciona. Tem um inimigo mais forte, então a gente se junta nesse momento, mas depois a gente resolve isso. Essa situação, pessoal, do depois a gente resolve isso, é o que vai culminar no período posterior à Segunda Guerra. Aliás, é importante lembrar, o final da Segunda Guerra ele é simbolizado pelo quê? Pelo ataque das bombas atômicas, né, em Hiroshima e em Nagasaki, no Japão, né, que vai ser lá aí praticamente aí o fim da Segunda Guerra. Precisava ter atacado essas bombas atômicas, professor, para resolver essa guerra? Óbvio que não. Mas os americanos já mandaram aí um grande sinal, né, para todos os outros países do mundo que ele tinha o quê? Tecnologia nuclear. Então, isso é algo importante, tá, que vocês entendam. Então, termina a Segunda Guerra, você tem o período chamado de Guerra Fria. Por que Guerra Fria, professor? Ele vai ser o conflito, então, entre Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. Ambos buscando áreas de influência no mundo todo, tá? E ambos aí numa luta, né, numa corrida para tentar mostrar que um sistema é melhor que o outro, né, em várias frentes. Numa dessas frentes, você tem a criação da chamada corrida espacial. E essa corrida espacial, gente, para a humanidade, na verdade, foi fantástico. Por quê? Porque ele trouxe uma série de tecnologias que nós temos hoje. Tá? Então, essa corrida aí, né, por satélite, né, então a primeira Sputnik, a União Soviética lança, aí depois os Estados Unidos vêm, né, com programas espaciais, brigando, né, essa corrida para ver quem vai ter o maior domínio, ela incentiva a gente um desenvolvimento tecnológico muito grande nesse período. Ah, professor, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Né? Bom, na verdade tem tudo a ver com a tua vida, porque se não fosse isso, você não teria, por exemplo, na sua casa uma televisão, você provavelmente não teria um micro-ondas, né? Que o micro-ondas, na verdade, ele vai ser desenvolvido para quê? Para você usar na sua casa para esquentar a comidinha nele ou não? Não, ele vai ser usado para quê, professor? Ele vai ser usado, né, na verdade, para preparação de alimentos de tripulações, né, que iam ao espaço. Você preparar comida de astronauta. A ideia inicial do micro-ondas era esse. E aí você populariza o uso disso, né, traz, né, e vende para todo mundo. Né? Então você esquenta a comidinha bonitinha, graças ao período da Guerra Fria. Você hoje tem, por exemplo, videogames, graças ao quê? Graças a esse período. Computadores, graças ao período da Guerra Fria. Porque na Segunda Guerra, os computadores, eles pegavam, por exemplo, né, vocês imaginando a sala de aula do Vilava, por exemplo, você pega, por exemplo, 4, 5 salas daquela, era um computador realmente muito lento. Então, pilhas, né, de aparelhos, né, com internet, com um computador muito lento. Você fala na internet também, graças ao período da Guerra Fria, que ela vai ter esse desenvolvimento aí tão grande, a fibra ótica, né? Então, graças a essa corrida, para um tentar mostrar que é melhor que o outro, que essa modernização ela foi feita. Tá? Então, é mesmo o uso de celulares hoje, né, uma série de aplicativos, é graças àquele período lá da Guerra Fria. Que bom, né, que teve, né? Teve problemas nesse período? Claro que teve, né? Teve uma série aí de conflitos indiretos, né? Como, por exemplo, você tem a Guerra das Coreias, tem a Guerra do Vietnã, né? Tem uma série de outros conflitos que ocorrem ao redor do mundo, mas sempre aquele clima de tensão, né? Poxa, mas quem será que vai atacar primeiro? Será que será bom, né? Será que a União Soviética? Será que os Estados Unidos? Como será que isso vai ser feito? E a gente consegue ver isso também culturalmente.
por exemplo, se você pensar no que a gente conhece, né? Digo a gente, né? Estou falando aí com alunos que nasceram nesse século já, né? Mas a turma que nasceu aí, por exemplo, que nem eu, em 1980, embora pareça ser mais velho, sou menino, você fala o quê? Você fala em uma série também de filmes. Você pega Marvel, você pega DC Comics, que mostram o quê? A superioridade dos americanos sobre o mundo todo. Né? Então, os Estados Unidos também usam, né, a questão da cultura de forma muito intensa, né, para promover, o seu modo de vida. Então, construir a nossa visão de mundo através do olhar americano. Da mesma forma que os países ligados à União Soviética também, né, eles cresceram vendo, né, produções que a gente também não conhece aqui no nosso país. Por quê? Porque nós tivemos uma grande influência dos Estados Unidos, tá? Cultural, muito grande ligada aos Estados Unidos. Da mesma forma que, por exemplo, você pega outras áreas ligadas à União Soviética, vão ter, né, também filmes, a literatura, né, muito mais ligada, né, ao seu sistema do que o sistema capitalista. Tá? Então tinha realmente essa coisa aí de usar a cultura para promover, né, o seu sistema econômico. Mas voltando aqui para o sensoramento remoto, então vai ter essa importância. Né? O socialismo então, ele dura até começo da década de 90, né? O sistema socialista ali entra em colapso e aí o mundo todo aí, né, vai se tornar capitalista. Não que já não fosse antes, né? Mas aqui de fato a gente tem aí uma nova ordem sendo estabelecida nesse período. E claro, pessoal, depois da década de 90, o avanço tecnológico realmente vai ser muito grande. Né? Hoje você tem até estações espaciais. Claro que tem outro problema aí que surge com isso, né? Que na verdade são o lixo espacial, né? Porque é uma série de satélites aí que eram usados aí na década de 50, 60, 70, não tem uma utilidade maior hoje. Né? Porque você tem satélites mais modernos que surgem. Então, essa criação aí de lixo espacial também é uma coisa que ninguém acaba falando muito, mas é algo que existe na atmosfera. Não, na atmosfera não. É o que existe ao redor do nosso planeta, na órbita do nosso planeta. Melhor assim, né? Bom, aí os principais satélites de observação da Terra, aqui eu coloquei os principais. Né? Então, vocês percebam aí que tem uma variedade. Não tem um único satélite, não. Tem uma série de satélites, né, que realizam várias formas de mapeamento do nosso planeta. Então, é importante que vocês entendam isso. Tá? Ou pelo menos tenham esse conhecimento. Aí você pergunta, professor, mas vai usar isso daí aonde? Tá? É importante que vocês entendam, tá? Que seja isso. Tá? É fundamental que vocês entendam. E aí, você pega, assim, a maioria dos satélites, né? Você pode ter satélites, né, que usam, né, uma fonte de energia própria e tem satélites que usam como fonte de energia a radiação solar. E aí, nesse esqueminha, vocês conseguem visualizar bem isso, né, no qual aí a energia incidente do Sol ela chega, parte dela é absorvida, parte dela é refletida. E você tem também a energia que é emitida pela superfície, também junto com a energia refletida. E junto a isso, você cria o quê? Você cria uma série de informações que são captadas por esse satélite e é captada por uma estação de recepção. Então, basicamente, é assim que funciona, né? Você tem uma imagem de satélite. Aqui nós já falamos, né, no slide anterior também que a principal fonte de radiação é o Sol. E tem alguns satélites que também utilizam, né, uma energia própria para captar, né, essa radiação. Quando você fala, então, pessoal, em sensoramento remoto, né, então, você está falando aí totalmente, né, sobre radiação eletromagnética.
Tá? Então, você mede isso pode ser tanto de forma refletida ou emitida dos alvos da superfície terrestre. E isso vai gerar uma informação, né, que vai ser aí possível de ser interpretada, como nós vimos no slide anterior. E aqui, pessoal, trouxe para vocês o espectro eletromagnético, né? E aí você pode perguntar, nossa, professor, né? Mas tem até uma equação aí, que desespero, né? Não, pessoal, trouxe aqui só para que vocês entendam. Fundamentalmente, não sei se vai ser, acho que está muito visível aí para você, mas assim, o que está aqui com as cores aqui, né, do arco-íris aí, é a luz que é visível para nós. Então, o olho humano consegue captar uma pequena parte apenas do espectro eletromagnético. E grande parte a gente não consegue. Tanto que você, por exemplo, vai em direção, né, ao violeta, você vai ter o quê? É uma intensificação. Então, os raios ultravioleta e o raio-x, né? A raio-x, por exemplo, porque quando você vai fazer um raio-x, tem lá uma série de coisas, né? Fala sobre radiação e tal. Por quê? Porque é radiação. Não é uma foto só que estão tirando de você, né? É uma radiação. Por isso que quem, por exemplo, tem uma série aí de recomendações, né? Tem pessoas que não podem, né, fazer esse exame, e você não pode fazer esse exame também o tempo todo. Né? Vou fazer raio-x aí 3 vezes por dia, então fazer direto, tal. Não, vai trazer uma série de problemas para você. Da mesma forma, o raio ultravioleta também, né, que a gente conhece isso aí até por meio mais básico, por meio do protetor solar, né, mesmo do óculos de sol, né. Eu comprei um óculos de sol aí na barraquinha lá e fiquei olhando para o sol o dia todo, tal. Bom, com certeza, né, você deverá desenvolver um problema de visão em breve, né, porque é claro que você também tem que tomar cuidado aí com a sua saúde, né, porque não é porque é algo que você não te incomode, assim, né, nesse momento, que não vai te trazer problemas no futuro. E aí você vai, né, em direção à parte superior, mostrando aí, né, o infravermelho térmico, a micro-onda, né, e isso também faz parte do nosso cotidiano, né, gente? Não é porque a gente não vê que as coisas não estão acontecendo, né? Por exemplo, você está na sua casa, né, utilizando o Wi-Fi. O que é Wi-Fi? Tem cabo, não? É radiação. Você fala, por exemplo, aí, vou usar um micro-ondas lá na minha casa, tal, maravilha, né? Como que ele esquenta a comida? A comida ali é esquentada como? Então, são coisas que você tem que entender, né? Que, assim, ela está presente, gente, na nossa vida aí de várias formas. Mesmo também o uso do aparelho celular, né? Ela traz isso pra gente, né? Está presente no nosso cotidiano aí em praticamente tudo. E não é só porque a gente não vê que não existe. É interessante que vocês saibam isso. E aqui, falando em coleta de dados, né, gente? Eu trouxe algumas imagens aqui para vocês. Tanto essa primeira imagem, né, que é algo mais simples para uma área menor, quanto também, né, você pode ir mudando essa escala e indo para áreas maiores, né? Você pega, por exemplo, o nível orbital, né, do satélite, você consegue ter acesso à superfície terrestre toda. Se eu colocar ali, por exemplo, estou fazendo um trabalho de campo, né? Estou mapeando, por exemplo, uma fazenda que eu tenho, eu posso fazer isso com um drone, né? Então, não preciso de um satélite para realizar isso. Posso fazer com drone. Se eu pegar, por exemplo, aí, tem uma aeronave, quero mapear uma área um pouco maior, por exemplo, da floresta amazônica, eu consigo fazer isso? Consegue fazer isso. Professor, mas eu quero pegar um drone para mapear a Terra toda, eu consigo fazer isso? Não, você não consegue fazer isso. É para uma área menor. Da mesma forma que eu não preciso aí, não, eu queria comprar um satélite para fazer o mapeamento da minha fazenda. Não, não existe isso.
né, gente? Então, aí você está falando em escalas aí de coleta de dados. E aí, o sistema sensores, né, gente? Porque quando você fala, na verdade, como nós falamos já em radiação, né? Ou emitida pelo Sol ou gerada pelo satélite, você vai ter o sistema sensor, né, no satélite, o detector disso, ele vai processar essa informação e vai gerar um produto final que é uma imagem, passível de ser interpretada, claro. E para você interpretar uma imagem de satélite, você precisa ter o quê? Conhecimento. Não é ter uma imagem ali, como que eu trabalho com essa imagem? Bom, você precisa primeiro entender o que é essa imagem. Mas às vezes a gente pode pensar, nossa, professor, mas isso é muito distante da gente, né? O que você está falando, né? Com essa classificação aqui, a gente já tinha falado anteriormente, mas é importante lembrar, né? Quanto ao produto obtido, né? Imagiadores e não imagiadores, pode ter uma imagem própria ou não, e quanto à fonte, né? Que você pode ter os sensores ativos ou passivos. Aí você pode pensar. Bom, aqui também nós temos aqui, né, alguns exemplos, né, de sistemas passivos ou óticos e dos ativos. Então, quando você sempre fala aí, né, no passivo ótico, está falando sobre um sistema que vai utilizar, né, a radiação solar. E quando você fala sobre o ativo, não, né, ele vai ser o sistema aí que ele próprio, né, vai ter a sua fonte aí de geração de energia. Aqui, como o próprio nome diz, né, o passivo você vai usar o Sol, né, e o ativo aí o próprio sistema. Tá? Aí representado aí de uma forma mais simples para vocês entenderem. Aí você pode perguntar para mim, puta, professor, mas tá bom, tá? Você falou um monte até agora, mas o que isso serve na minha vida, né? Porque essa é uma pergunta importante, né? Tudo que vocês aprendem, né, gente, tem que ter uma função lógica na vida de vocês, né? Porque senão não tem porque aprender um negócio que não tem uso. E ele hoje, pessoal, sensoriamento remoto, para vocês, é algo fundamental. Né? A gente falou sobre as tecnologias, né, de um monte de coisa na casa de vocês e tal. Mas se vocês pegarem no bolso de vocês aí, ou em cima da mesa, não sei onde está nesse momento, ou o aparelho celular de vocês, e falar assim, professor, eu quero chamar um Uber, tá? Um aplicativo de transporte, um Uber, um 99 Táxi, um Cabify, né? Eu vou usar um aplicativo, quero chamar, então, porque eu quero me deslocar até o centro da cidade. Ótimo. Você consegue saber qual vai ser o custo dessa viagem que você vai fazer? Você consegue saber. Como você consegue saber? Por quê? Porque a Uber, na verdade, ela estabelece isso, né? Ela verifica a questão de trânsito, de disponibilidade de motorista, né? Ela consegue estabelecer aí uma série de... Ela relaciona uma série de variantes e gera esse preço para você. E ela vai usar o quê? Sensoramento remoto. Óbvio. Né? Você fala para mim, professor, eu quero... Nossa, hoje é muito mais fácil. Né? Eu quero me localizar, quero saber, quero viajar para um lugar, mas eu não sei como eu vou chegar. Você precisa hoje ter aquele monte de mapa, né? Que nem pessoal tinha antigamente de abrir aquele mapa dentro do carro e tal, né? Dá até saudade, né? De ver como vai chegar no lugar. Hoje não, gente. Hoje você usa o sistema do quê? GPS. Que é o quê? Sensoriamento remoto. Sensoriamento remoto na veia. Então ele está presente em muitas coisas na nossa vida. O sistema de mapeamento aí, ele está muito presente hoje. Claro que quando ele foi desenvolvido, ele era para uso assim, civil, como a gente usa aqui ou não? Não, né? Era para uso militar. Mas claro que com o tempo, né, gente, você começa a popularizar, né, uma série de ferramentas. Claro que tem coisa que hoje apenas é só militar. Sim, professor, tem coisas que são só militares. Tem parte, por exemplo, aí de área de segurança nacional que, mesmo você utilizando lá o Google Maps, você não consegue acessar essa área. A área de segurança nacional você não consegue acessar. E isso
não só aqui no Brasil, isso no mundo todo. Mas a parte militar tem acesso? Tem acesso a tudo. Isso é uma coisa importante que vocês saibam. Aqui, pessoal, trago algo que também é importante que a gente fale, que assim, as coisas não foram, não começaram da forma que elas são hoje. Sabe lá seu celular, pega lá o Street View e tal, nossa, eu consigo ver o negócio no nível da minha rua, nossa, o negócio vai subindo, né? Eu posso ver, por exemplo, o meu bairro, posso ver me afastando mais um pouquinho, consigo ver a cidade toda, consigo ver o país, consigo ver o mundo, né? Mas não começou assim, né, gente? Tanto que para isso eu trago aqui para vocês, né, uma evolução, né, na qualidade da imagem, né, e essa área aqui é a imagem do campus da Unicamp, lá em Campinas. A primeira imagem aqui da direita, começando em 1984, chegando até junho de 2002. Então você começa ali, né, o Landsat, primeiro satélite usado para fazer essa imagem, depois você vem com Spot, depois você vem com Iconos, depois você vem com o QuickBird. Então você percebe a diferença aí, né, na qualidade da imagem. E isso deve-se ao quê? Avanços tecnológicos. Então você percebe que a tecnologia ela vem avançando muito. Isso até na nossa vida, né, gente? Pode até perguntar para os pais de vocês. Ó, na década de 90, em 94, né, quando começou a popularizar o celular, não, a popularizar foi em 98, né, mas em 94, quando começam os primeiros celulares aqui no Brasil, para que seria o celular? Tinha apenas uma única função, fazer e receber chamada. Era um celular que não tinha nem o jogo da cobrinha ainda, da Nokia, era um celular que a única função dele era fazer e receber chamada. Ele tinha lá um espaço de armazenamento para 10 contatos, nada mais que isso. E esse era o celular. Se a gente falar, por exemplo, hoje, né, qual custo seria o celular, para a gente ter uma ideia, né, na época lá o que era você pensar, por exemplo, hoje num custo aí de um PlayStation 5, né? Era um negócio que era meio top mesmo, né? Ninguém tinha, né? O cara fala assim, por exemplo, R$ 5.000, né? Pode falar o que era na época, né? Se a gente converter, né? Questão de só falar em converter valor não dá para ter uma ideia, mas assim, de ter uma ideia de grandeza, né? Uma coisa que poucas pessoas tinham. E realmente as pessoas que tinham, não tinha como não mostrar, porque o celular que você tinha, você metia ele na cinta aqui, né? Era uma maravilha, né? Isso década de 90. Olha, gente, como o celular você fala em 94, 98 ou 2000, né? Era um celular que era assim ainda. Para um celular hoje em 2021, né? Com o surgimento do sistema Android, com o surgimento do sistema iOS, hoje você consegue se comunicar com pessoas aí do mundo todo e às vezes aí com um custo realmente muito baixo, né? Você pode falar que não tem custo, porque, na verdade, quando você compartilha informações suas aí com determinados aplicativos, eles estão ganhando dinheiro em cima de você de alguma forma, às vezes não de uma forma direta, mas de uma forma indireta. É importante que vocês saibam isso, né? Até por meio da publicidade, né? Então, assim, ganham dinheiro de várias formas, né? Tem acesso ao nosso celular, né? Uma série de coisas. E tudo isso a gente que permite, né? Porque ninguém lê, né? Aqueles termos lá, termos, né, de uso, né? Todo mundo põe que aceita logo e já era. Mas você permite aí que as empresas tenham acesso a várias informações suas, né? Então o negócio não sai, às vezes, tão de graça assim como a gente pensa. Mas olha como teve o avanço, né, gente, no celular. O que era em 2000, o que é hoje em 2021. Ah, professor, em 2040 vai ser que nem é hoje? Provavelmente não. Provavelmente em 20 anos também o avanço ele vai ser ainda maior do que a gente tem. E hoje você usa o celular para fazer milhares de coisas e a coisa que as pessoas menos usam o celular é para ligar. Você usa o celular para mandar mensagem, você usa o celular para fazer pesquisa, para ver YouTube, TikToks da vida aí, redes sociais. Mas para ligação mesmo é a minoria das pessoas que usam. Então, isso é algo importante até para a gente frisar, né?
Porque na época anterior só servia para ligar, e hoje tem uma série de outras funções e as pessoas menos usam é para ligar. Então você vê também que o avanço tecnológico está na nossa vida. Eu dei exemplo do celular, mas eu podia falar sobre a TV também. Olha como as TVs elas vêm, né, com o passar dos anos aí, tem um desenvolvimento tecnológico muito grande, entregando aí uma qualidade de imagem cada vez melhor. E daqui 20 anos, professor, provavelmente muito melhor. TV, videogame, tudo ligado à questão da tecnologia. Certo? Aqui, na sequência, né, nós falamos aí já de sistemas aí de alta resolução espacial. Realmente, aí, quando você fala aí da produção de uma imagem realmente com uma qualidade muito boa. Algo muito próximo até do que nós temos hoje. Mesmo em 2000, você já tinha uma qualidade de resolução realmente muito boa. É claro, não era popularizado? Não era. Tá? Mas não é só porque não é popularizado que não existe. Então, já existia desde aquele período. Era aberto assim, Google Maps para todo mundo que nem hoje? Não, né, gente? Antigamente, até os pais de vocês podem falar, né? Tinha que comprar o GPS para pôr no carro, né? Você comprava o GPS, né? Olha que maravilha, hein? Tinha lá várias marcas de GPS, né? Que você colocava no carro. Mas não tinha essa coisa, por exemplo, põe lá no celular, salva offline. Imagina, não existia isso. Você tinha que comprar o aparelho de GPS. Outra imagem também, né? Na cidade de Goiânia, que uma alta resolução espacial, né? Porque você pensava no período anterior a isso, nossa, olha que resolução fantástica. Você consegue ver a malha urbana, você consegue ver as principais avenidas, você consegue ver a vegetação que tem nessa área, você vê ali um parque, né? Então, grande parte da área aí com pouca vegetação, né? Espaço tipicamente urbano. Você percebe aí nessa imagem. Aqui, né, é outra também, né? Uma comparação, na verdade, aí entre uma imagem de satélite e uma fotografia aérea. Tanto que hoje você consegue ver, né, mesmo em 2002 ali, mas assim, o nível de semelhança ele é muito grande. Então você vê que o avanço tecnológico realmente ele foi enorme, o que facilita. Isso a gente falando em 2002, tá, gente? Claro que hoje ainda essa qualidade ainda maior. E aqui alguns sensores atuais aí, né, que são utilizados aí até os dias de hoje, né, o RadarSat, o Landsat, o Sibers e o Spot. E aqui as principais aplicações, né, do Landsat, né, que é uma aplicação realmente muito diversa, né, tanto como a gente já falou, já no uso agrícola, você pode falar, por exemplo, sobre monitoramento de áreas de preservação, né, atividades mineradoras, e aqui você fala, por exemplo, na questão, por exemplo, até mesmo da Vale, né, a Vale que foi responsável, né, por aquele incidente criminoso lá em Brumadinho e até hoje aí não desembolsou R$1. Claro que a Vale hoje é uma empresa privatizada, né? Se fosse uma empresa estatal, meu Deus, que horror, né? Mas como é uma empresa privatizada, né, a galera aí dá uma passadinha de pano para a Vale, né? Mas a Vale previa que podia acontecer aquilo em Brumadinho? Previa. Mas por que ela não... E até as imagens de satélite elas mostram isso. Mas por que ela não fez nada para evitar? Porque, na verdade, ela pagou para ver. Porque se ela fizesse para evitar, ela deveria produzir menos minério e deveria ter menos lucro. Né? Mas como a gente está vivendo aí capitalismo na veia, né? Onde o lucro está acima de vidas, então a gente faz aí, né, e reza para não acontecer o pior. Acabou acontecendo o pior, né, e até hoje aí as famílias elas não têm uma reparação, né, nem o governo do estado de Minas Gerais, nem a prefeitura de Brumadinho, até agora ainda a gente não tem nenhuma coisa nesse sentido. Que maravilha, né? Você
Você tem também a aplicação da Landsat aí para cartografia, né, para atualização de mapas, né, porque, como a gente vai ver aí nos próximos slides, os mapas eles mudam. Por quê? Porque a característica da malha urbana também ela muda. Então, isso vocês podem ver até na casa de vocês, né, no bairro de vocês, do caminho que você vai até a escola, dá uma percebida, por exemplo, quando você era menor, você tinha ali o campinho que você jogava bola, e hoje esse campinho virou o quê? Virou prédio. Então, essas mudanças também, né, elas são monitoradas aí pelo satélite. A questão do desmatamento, né, que ficou tanto em voga, né, no ano passado, né, quando falaram, desmatamento na Amazônia, né, olha o caos no Pantanal. Você só consegue saber isso por quê? Porque o governo brasileiro divulgou os dados? Não, porque a imagem de satélite existe, né, e ela é divulgada, principalmente, né, no exterior, e essa informação chega aqui, né? Então, assim, o governo brasileiro ainda tentou brigar com os dados, mas assim, né, gente, não dá para brigar com a imagem de satélite, né? Brigar com a imagem aí fica até um negócio meio juvenil, né? Não dá para se brigar com a imagem. A imagem mostrava isso, né? Mostrava um desmatamento cada vez maior, né? A gente fala nessa outra parte de baixo aí, né? De detecção e invasão em áreas indígenas, né? De ocupação de terra, principalmente por minerador ou por grandes fazendeiros. Isso é coisa que acontece ainda, né? De forma muito grande, hoje no Brasil, de forma muito velada até, né? Porque o pessoal acaba nem falando muito, porque, na verdade, o índio é tratado aí como uma espécie de sub-seres humanos, né? Embora eles estivessem aqui, né? Antes da chegada dos portugueses. Era o povo nativo, né? E, de fato, dono dessas terras. Como a gente vai ver nas próximas aulas, o que Portugal fez aqui não foi descobrir o Brasil, né? Que ele fez uma invasão, né, e uma dominação do nosso território. Tá? Como eu já falei também, dinâmica da urbanização, né, com as áreas também mudam com o passar do tempo, né? Estimativas de fitomassa, monitoramento da cobertura vegetal, para a gente saber se essa área ela aumenta ou se ela diminui, queimadas, secas e inundações. Também a imagem de satélite ela consegue mostrar isso. E sedimentos e suspensões nos rios e estuários. E isso é importante porque você consegue ver tanto sedimentos, né, que na verdade são naturais, pela imagem de satélite, quanto também, né, aqueles gerados pela ação do homem, né, que aí, na verdade, trata-se de poluição. A gente fala em sedimento, mas também entra aí, né, a questão aí da poluição. Tá? Nessa imagem aí você consegue ver aí uma variação, ele tá, se vai aparecer pequeno aí para vocês, se vocês conseguem dar uma visualizada na diferença entre eles. Tá? E na parte inferior aqui a gente vê, né, a região metropolitana de São Paulo, né, gente? Olha que maravilha, né? Praticamente zero de vegetação, né? Somente aí algumas áreas, e nem chega a ser área de refúgio, né? É uma coisa muito pequena, um espaço muito pequeno. E você vai ter essa área de vegetação maior aí, próximo aí aos braços da represa, né? Que nós temos aqui, que fornece água para a nossa cidade, né? Que as principais aqui que fornecem água que estão na região metropolitana, a gente fala na represa de Guarapiranga e na represa Billings. Que também sofrem, né? Hoje, principalmente aí com a questão da área de ocupações, né? Próxima a mais dessas represas. Você pega, por exemplo, o bairro residencial Cocaia, né? Localizado ali na Zona Sul, que é um bairro que está localizado ao lado da represa. E ali tem um problema muito grande, que quando você vai ali para o Cocaia, além de você olhar a represa, né, você sente o cheiro, né, da vida das pessoas que moram ali, porque ali o esgoto é in natura direto para a represa. Essa água é tratada pela Sabesp, é claro que é tal, mas é água que parte da população recebe nas suas casas. Então, deveria ter tido uma preocupação realmente muito grande antes dessas pessoas aí ocuparem essas áreas. Hoje que milhares de pessoas moram lá, dá para tirar todo mundo de lá, tira no tapa, tá, já era. Não tem como fazer isso, né, gente? Porque assim, são milhares de pessoas, né? A gente tá falando de uma área aí, uma ocupação aí que tem centenas de famílias, não, são milhares de pessoas que moram lá, né? Então, realmente, aí a conversa acaba sendo outra. E futuramente, claro, né, teremos aí problema aí do fornecimento de água, né, gente? É só vocês olharem aí
para essa imagem da região metropolitana de São Paulo, que chega a dar até um pouco de desespero, né? Porque todos os rios da cidade poluídos, né? Tudo é esgoto, que maravilha, né? As empresas que deveriam fornecer água também, né? Com potencial aí de esgoto enorme, né? Que maravilha, né? Que beleza. Aqui, né? Mostrando aí o Spot, né? As principais aplicações dele, né? Ele foi lançado em 86, né? E aí tem aquela coisa, né? Do satélite também ele, né, utilizar aí um sensor aí que atua na região do visível, né? Então a gente consegue realmente aí ter uma imagem mais próxima aí para que a gente consiga ter uma interpretação melhor. Tá? Ali acima ali vocês observam ali o Rio de Janeiro, né? Continua lindo. E na parte de baixo aqui vocês conseguem ver aí, né, as formas de relevo. Né? Uma área de serras. É. E esse satélite é um satélite muito interessante, né, gente? Você pega, por exemplo, satélite o Cibers, né, é fruto de uma parceria entre o Brasil e a China, né? Na verdade, você não fala em governo do Brasil ou governo chinês, né? Você fala entre, né, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, e a Academia Chinesa de Tecnologia Espacial firmaram uma parceria, né, para a construção de 2 satélites avançados aí, né, para a área de sensoramento remoto, né, que para o nosso país tecnologicamente algo fantástico, né, porque o INPE também na vanguarda tecnológica, né, realmente aí sempre participando, né, de grandes avanços tecnológicos no nosso país, referência internacional e tudo mais. E aí você consegue, né, ter tanto essa, como está falando aí, né, geração de mosaicos nacionais, né, ou estaduais com um detalhe maior, né, atualização de cartas temáticas, né, e outros tipos de cartas. Você pega, por exemplo, aí quando a gente fala aqui em carta, são em mapas, tá, gente? O imaginamento de áreas de desastres e áreas que precisam de uma ação emergencial, né? E também na aplicação aí de urbana e de inteligência, né? Como eu falei, né? Nem tudo é disponibilizado, né? Para a informação dos civis, né? Também tem muita coisa aí voltada para a área militar. A outra representação dele aqui, interessante aí nessa parte que mostra São Sebastião, né? E Ilhabela, que você consegue ver claramente aí a malha urbana, né, representada aí na cor mais clara. Você consegue ver aí a característica do relevo da região e também da cobertura vegetal. Você consegue ver essas informações. Bom, e aqui, pessoal, a gente chega aqui, né, no final da aula, né? Nossa, que desespero, né? 45 minutos, hein, professor? Caramba, quer matar nós? Bom, esse exercício, eu vou dar uma orientação para vocês. Ele vai estar disponível também no Google Forms. Tá? E vai servir aí como frequência da semana para vocês. Ele vai ser passado lá no Google Classroom. Vou dar uma explicadinha para vocês aqui e vou solicitar que vocês me mandem por lá. Tá? Acessando aí o Classroom da sala de vocês, e caso vocês tenham dificuldade em relação a isso, podem me mandar um e-mail aí que eu oriento vocês da melhor forma. Tá? Quais as principais diferenças entre a imagem 1 e a imagem 2 apresentadas? Gente, primeira coisa que vocês têm que olhar é a malha urbana. Né? Qual malha urbana é maior? Na imagem de cima ou na imagem de baixo? Essas duas imagens estão retratando a mesma área. Tá? Qual é o período anterior e qual é o período posterior? Tá? Qual a imagem é mais recente, qual a imagem mais antiga? Observando as duas imagens, você consegue ver isso claramente. Tá? É pensar em malha urbana,
é pensar em avenidas, em grandes construções. Então, assim, quando você fala em malha urbana, é isso. Qual é a área que tem mais construção? A parte de cima ou a parte de baixo? É. Tem uma variação entre essas duas áreas? E o que vocês observam que mudou? Provavelmente moravam mais pessoas aí na imagem de cima, na imagem 1 ou na imagem 2. Então, esses elementos eu quero que vocês coloquem aí. Claro, né? Se você tem numa dessas duas imagens, onde moram mais pessoas, onde tem uma malha urbana maior, com certeza, né, você vai ter uma área com problemas urbanos maiores, né? Questão de trânsito, questão de poluição, né? Porque, claro, né, gente, quanto maior aí a concentração de pessoas numa área pequena e sem planejamento, né, você vai encontrar aí, né, uma série de problemas urbanos, como vários de nós encontramos, né? Vocês, por exemplo, que moram ali em direção a Americanópolis, indo em direção a Vila Clara, você tem uma avenida, Engenheiro Armando Arruda Pereira, que ela tem uma área ali onde praticamente passa só um carro, né? Um carro e tem outra faixa de ônibus. Então, quando vocês estão indo de manhã para a escola, ou mesmo à tarde, você tem o quê? Um trânsito enorme. É um trânsito realmente muito grande, por quê? Porque as pessoas, elas todas se deslocam praticamente no mesmo horário, né? Elas vão trabalhar no mesmo horário. Para vocês que moram na Vila Missionária, Merenda Irvante, que de Quian, também é um ótimo exemplo, né? É um carro que vai, um carro que vem, e o trânsito se acumula. Por quê? Porque é falta de planejamento urbano. Então, quando você fala em imagem de satélite, a gente consegue ver isso. Se uma área bem planejada não é, né? Só observando a imagem. Então, eu quero que vocês realmente observem isso, tá? Nesse exercício. E para terminar, né? Porque a gente sempre caminha para o final com outro exercício, né, gente? Nada melhor que terminar com outro exercício para vocês ficarem mais felizes ainda comigo. E aqui eu quero que vocês falem propriamente sobre a evolução da malha urbana da cidade. O que vocês podem dizer sobre essa evolução da malha urbana? Quando eu falo em evolução da malha urbana, eu falo o quê, pessoal? A cidade, de fato, aí, ela cresce ou ela não cresce? Você tem, por exemplo, mais áreas verdes, né? Porque assim, se a malha urbana ela vai crescendo e vai sendo de forma desordenada, então toda a parte praticamente aí de vegetação ela diminui. Então é isso que eu quero que vocês analisem aí, né, nessas duas imagens. Tá? Nossa, pessoal, falei demais, né? Vocês estão desesperados aí, nossa senhora, imagino. Que tristeza. Bom, mas termino o vídeo por aqui, pessoal. Espero aí que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês comentem aí o que vocês acharam. Vocês me deem sugestões aí. Essa foi a melhor forma aí que eu encontrei para explicar um pouquinho para vocês sobre o sensoramento remoto. E falem, pessoal, de forma bem superficial, hein? Porque essa é uma aula aí que você deveria gastar aí muito mais tempo. Obrigado por você que conseguiu ficar até aqui, até o final. O bom dessa aula aqui, dessa forma, é que você não precisa acompanhar direto. Né? Obrigado. Qualquer dúvida aí, né? Estou à disposição. Até a semana que vem e é nóis.